E hoje nós vamos fazer uma aula de leitura. O exercício de leitura, ele é fundamental para o aumento de vocabulário e também para a sua fluência, certo? Vamos lá? Vou dividir aqui a minha tela com vocês. Very good. So we're going to read and listen to the story, ok? Eu quero que vocês leiam e ouçam a história. Então, eu só gostaria de lembrá-los que para que vocês tenham uma experiência positiva com essa aula, é imprescindível que vocês usem, né, um fone de ouvido, porque isso vai melhorar muito a qualidade do som que chega até vocês, porque aqui a qualidade do meu som é muito boa, ok? Very good. So here you see Jamie, right? And Hannah. So what does Jane do? Do you know? Yeah? This is what he does as his occupation. That's his job. What does he do? Excellent. Yeah, very good. He's a DJ. Yeah, he's a disc jockey. Right? And Hannah, look at her. Right? What is she dressing? Huh? Very good. Yeah, she's wearing a dress. What color is the dress? It's a yellow dress. So pay attention to this. She's dressing a yellow dress. Okay? Very good. So now I am going to play, right? I'm going to play this text so that you can listen and read. Ok? Agora eu vou tocar, certo? Este texto para que vocês possam ler e ouvir. Porque aí nós estaremos fazendo dois exercícios. Não só o de leitura, mas também o de escuta. Ok? Hannah met Jamie in the summer of 2004. It was Hannah's 21st birthday, and she and her friends went to a club. They wanted to dance, but they didn't like the music, so Hannah went to speak to the DJ. This music is awful, she said. Could you play something else? The DJ looked at her and said, Don't worry, I have the perfect song for you. 2 minutes later, he said, The next song is by Coldplay. It's called Yellow, and it's for a beautiful girl who's dancing over there. Hannah knew that the song was for her because she was wearing a yellow dress. When Hannah and her friends left the club, the DJ was waiting at the door. Hi, I'm Jamie, he said to Hannah. Can I see you again? So Hannah gave him her phone number. Next day, Jamie phoned Hannah and invited her to dinner. He took her to a very romantic French restaurant, and they talked all evening. After that, Jamie and Hannah saw each other every day. Every evening when Hannah finished work, they met at 5:30 in a coffee bar in the high street. They were madly in love. One evening in October, Hannah was at work. As usual, she was going to meet Jamie at 5:30. It was dark and it was raining. She looked at her watch. It was 5:20. She was going to be late. She ran to her car and got in. At 5:25, she was driving along the high street. She was going very fast because she was in a hurry. Suddenly, a man ran across the road. He was wearing a dark coat, so Hannah didn't see him until it was too late. Although she tried to stop, she hit the man. Hannah panicked. She didn't stop, and she drove to the coffee bar as fast as she could. But when she arrived, Jamie wasn't there. She phoned him, but his mobile was turned off. So she waited for 10 minutes and then went home. 2 hours later, a police car arrived at Hannah's house. A policewoman knocked at the door. Good evening, madam, She said. Are you Hannah Davis? I'd like to speak to you. Can I come in? Very good. Ok, vamos voltar aqui a essas perguntas.
Nós vamos aproveitar para fazer aqui uma revisão do passado simples, certo? Por quê? Por que nós usamos para fazer perguntas mesmo? Geralmente, verbos auxiliares, né? E qual é o verbo auxiliar do passado simples? Did, né? Verbo auxiliar do passado simples. Então, presta atenção numa coisa. Toda vez que nós usamos verbos auxiliares, o verbo principal tem que estar no infinitivo, sem o to. Então, olha aqui. Did go speak. Mais um exemplo. Did play. E aqui? Olha que interessante essa pergunta. What happened when Hannah left the club? O que aconteceu quando a Hannah deixou o clube? E aqui, nessa pergunta, eu não usei o verbo auxiliar. E por que não? Por que será que eu não usei o verbo auxiliar? Porque nesse caso, né, o sujeito é justamente a resposta da pergunta. Neste caso, o sujeito é what happened. Então, esta é uma pergunta, né, que eles chamam em inglês como subject question. Quando a resposta da pergunta é o próprio sujeito, nós não precisamos de verbo auxiliar, certo? Porque, olha só, aqui no meu canal, já há uma aula sobre simple past completa e uma outra aula sobre perguntas com e sem verbos auxiliares. Então, eu vou deixar aqui no card e também aqui no link, aqui embaixo, certo? O acesso para as duas aulas, a aula de simple past e a aula de perguntas com ou sem verbos auxiliares. Então, é por isso que, neste caso, nós não usamos o verbo auxiliar. Porque a resposta dessa pergunta é o sujeito. What happened when Hannah left the club? When Hannah left the club, Jane came to talk to her. Quando ela deixou o clube, saiu do clube, o Jane foi falar com ela. Certo? Então, Jane foi falar com ela. O que é o sujeito da frase. What happened? O que aconteceu? E agora? Number 5. Voltamos àquele padrão. Nós voltamos para o mesmo padrão. Verbo auxiliar. Certo? Verbo auxiliar mais verbo no infinitivo. Number 6. Verbo auxiliar mais verbo no infinitivo. Agora. Olha aqui para essa pergunta number 7. Eu não tenho o verbo auxiliar did. Né? E por que não? Porque neste caso, o verbo aqui é o verb to be. Verb to be. What was. Né? Então, o was, vou colocar diferente. O was aqui, né? Lembre-se que o verbo to be é um verbo diferente. Ele serve tanto como verbo principal, como o verbo auxiliar. Ele se move na sentença, certo? Quando você vai fazer uma pergunta com o verbo to be vai lá para frente, não é? Então, what was the weather like that evening? Como estava o tempo? Porque o verbo to be é ser e estar. Como estava o tempo? Olha aqui. Neste caso, number 7, o verbo to be é o verbo principal. Mas olha aqui, o que aconteceu com o number 8? Eu tenho outro verbo to be, quer dizer, eu tenho o mesmo verbo to be, mas uma outra função. Porque aqui ele está numa função de verbo auxiliar somente, não de verbo principal. Por
tem um outro verbo aqui. Ó. Olha o meu verbo principal aqui. Ó. Opa! Está o meu verbo principal. Drive. Né? Então, why was Hannah driving so fast? Porque a Hannah estava o quê? Dirigindo tão rápido. Né? É um outro tipo de pergunta. Tá? E voltamos aqui para o padrão do simple past com o verb to be. Opa! Com o auxiliar did. Voltamos para o padrão do auxiliar did, mais o quê? Mais infinitivo. That's why didn't you see the man? Why didn't you see the man? Aqui nós temos uma pergunta negativa. Why didn't you see the man? Porque ela não viu o homem. Né? Aqui, mais uma vez, o mesmo padrão. Auxiliar did e o verbo no infinitivo. Né? What did she do? After the accident. E novamente eu tenho aqui o quê? Verb to be. Né? Isso aqui, vamos prestar atenção. Number 11. Esse verb to be aqui, que também é o was, que é o passado, né? De is. E o passado de am. I am, I was. He, she, it, is. He, she, it, was. Então aqui, vamos lá. Esse was, ele é verbo principal ou ele é verbo auxiliar? Qual é a posição aqui dele? Ele é verbo principal ou é verbo auxiliar? É muito simples de descobrir. Porque se ele for o verbo principal, ele será o único verbo na sentença. Já se ele for o verbo auxiliar, ele tem que estar acompanhado de um outro verbo, certo? E esse outro verbo, geralmente, ele deve estar no gerúndio, tá? É a combinação mais comum. Né? Então, vamos ver. Ele está sozinho para acompanhar? Está sozinho, né? Sozinho. Então, was Jimmy at the coffee bar? O Jimmy estava no café? Good. E vamos lá. Olha só, number 12. Que tipo de pergunta eu tenho aqui, então? Vamos ver. What happened 2 hours ago? What happened 2 hours ago? O que aconteceu 2 horas depois? Você percebe que ela é parecida com o number 4. É o mesmo tipo de pergunta, é uma pergunta onde o sujeito é a resposta do what happened. What happened 2 hours later? E o que aconteceu 2 horas depois? Vocês lembram? Né? A police car stopped at the door. Né? A police car went to Hannah's house, knocked at the door. Was a police woman, remember? And she asked, "Are you Hannah Davis? I'd like to speak to you," she said. "Can I come in?" Very good. Very good. So let's go back there. Muito bem. Eu agora vou fazer as perguntas para você. E eu gostaria que vocês me respondessem. Ok? Olha aqui. When did Jim meet Hannah? When did Jim meet Hannah? Put it here in the comments below if you want to. Tá? Vocês podem colocar também nos comentários. Look, Hannah met Jim in the summer of 2004. Okay? My next question is, vocês lembram qual foi a pergunta? Olha a resposta. They wanted to dance, but they didn't like the music, so Hannah went to speak to the DJ.
Você se lembra da pergunta? Do you remember the question? Why did Hannah go and speak to the DJ? Okay? So, they didn't like the music. So Hannah went to speak to the DJ. So Hannah's friends didn't like the music. They all wanted to dance, but Hannah's friends didn't like the music. So Hannah went to speak to the DJ. Look at here, because she was wearing a yellow dress. What was the question? Huh? What was the question? Look, se a resposta começa com because, porque, a pergunta também só pode ser com porquê, né? Então a pergunta começa com why. Why? Why did Jamie play Yellow? Yeah? By Coldplay. Why? Why did he play Yellow by Coldplay? Because Hannah was wearing a yellow dress. Okay? Look at here the answer. Vamos olhar para essa resposta. DJ. The DJ was waiting at the door. So the DJ was waiting at the door. The question. The DJ was waiting at the door. Jamie was waiting at the door. Okay? The question is, what happened when they left the club? So when Hannah and her friends left the club, the DJ was waiting at the door. What happened when Hannah left the club? Right? Hi, I'm Jamie, he said to Hannah. Can I see you again? Can I see you again? So Jamie asked Hannah if he could see her again. Right? Can I see you again? So what is the question? What Jamie asked Hannah? What did Jamie ask Hannah? What did Jamie ask Hannah? Can I see you again? What was Hannah's answer? Qual foi a resposta da Hannah? Melhor que isso, qual foi a atitude? O que ela fez? What did she do? So, Hannah gave him her phone number. Né? Então, a Hannah deu a ele o telefone dela. Right? Very good. Yeah, it took her to a very romantic French restaurant. What is the question? Where? Where did Jamie take Hannah on their first date? No primeiro encontro dele. Where did Jamie take Hannah on their first date? Aonde que Jamie levou a Hannah no primeiro encontro deles? It took her to a very romantic French restaurant. Yeah, every evening when Hannah finished work, they met at halfway in a coffee bar in the high street. What happened? Eu posso perguntar isso. What happened every evening? What happened every evening? What happened? Every evening when Hannah finished work, what happened? They met at the coffee bar. Yeah? What time? At 5 p.m. Okay? Very good. Yeah, it was dark and it was raining. Essa pergunta é um pouquinho mais difícil. About the weather. Do you remember when you asked about the weather? What was the weather like? What was the weather like? It was dark and it was raining. Very good. She was going very fast because she was in a hurry. What's the question? Qual é a pergunta?
Because. Se tem because na resposta, é porque tem também porque na pergunta. Why? Why was she going very fast? Why was she going very fast? Why? Because she was in a hurry. Ela estava com pressa, porque ela estava atrasada para se encontrar com o Jimmy. Aonde? No café. Number 5. He was wearing a dark coat. Você lembra essa pergunta? What's the question? Why didn't Hannah see the man? Remember, suddenly a man ran across the road. He was wearing a dark coat. So Hannah didn't see him until it was too late. Certo? De repente, um homem atravessa correndo a rua. Ele estava vestindo um casaco escuro, então a Hannah não conseguiu vê-lo até que fosse tarde demais. Né? Então, he was wearing a dark coat. Why didn't Hannah see the man? He was wearing a dark coat. Right? She drove to the cafe or coffee bar. She drove to the coffee bar as fast as she could. What's the question? Do you remember the question? What did she do after the accident? Né? Por quê? Porque a Hannah não conseguiu parar. E she hit the man. Né? Ela bateu no homem. Ela atropelou o homem. Né? She hit the man. Então, né? She drove to the coffee bar as fast as she could. Né? So, what happened after the accident? She drove to the coffee bar as fast as she could. But when she arrived, Jimmy wasn't there. When she arrived, Jimmy wasn't there. What's the question? Yeah? Yeah? Is the question with the verb to be in the past? Yeah? Was Jimmy there? Was Jimmy at the coffee bar when Hannah arrived? Was Jimmy at the coffee bar? When she arrived, Jimmy wasn't there. Ele não estava. E aqui, meu Deus, olha aqui, é tudo isso, né? 2 hours later, a police car arrived at Hannah's house. A policewoman knocked at the door. Good evening, madam, she said. Are you Hannah Davis? Sorry. I'd like to speak to you. Can I come in? Qual é a pergunta para tudo isso? 2 hours later. 2 hours later. What happened 2 hours later? What happened 2 hours later? Yeah? What happened 2 hours later? Muito bem. Muito bem. A gente aproveitou para fazer uma revisão no passado simples. Perguntas com verbo to be e com os auxiliares be. Muito bem. Let's move on. Nós temos aqui o nosso último exercício. Você lembra que eu escrevi essas palavrinhas? Although, so, because and but. Lembra? Although, apesar de. So, então. Né? É uma consequência. Né? Because, é uma razão. Por quê? E but, mais. Né? São as ideias contrárias.
Muito bem. E aqui eu tenho 4 sentenças e você tem que completar cada uma delas com uma dessas palavrinhas. Number 1. She was going very fast. She was in a hurry. She was going very fast. She was in a hurry. What is it? Because, let's see. Vamos colocar aqui, se não for a gente mexe. She was going very fast because she was in a hurry. Looks good. Parece bem. Number 2. She tried to stop. She hit the man. But, so, or although? Não sabem? Vamos pular. Vamos para number 3. Number 3, they wanted to dance. They didn't like the music. Olha só. They wanted to dance. Eles queriam dançar. Ideia positiva. They didn't like the music. Ideia negativa. Né? Então, quando eu tenho ideias contrárias, o que eu vou usar? They want to dance, but they didn't like the music. Number 4, he was wearing a dark coat. Hannah didn't see him. E agora? 2 palavrinhas, although and so. Né? E aqui, he was wearing a dark coat. Hannah didn't see him. Então, it was because he was wearing a dark coat that Hannah didn't see. Então, isso é uma consequência, certo? O fato de ele estar usando um casaco escuro, né, gerou uma consequência. Né? Então, ela não conseguiu vê-lo. She was wearing a dark coat, so Hannah didn't see him. Né? Então, e agora, o que sobrou aqui? Although. E esse although é o que deu aqui? Apesar de. Não é isso? Although she tried to stop, she hit the man. Apesar dela ter tentado parar, ela bateu no homem. Ela bateu no homem. Excellent. So this is the end of our time. Ok? Muito bem. Este é o último exercício da nossa aula. E o que nós fizemos hoje? Né? Nós fizemos uma aula de leitura, né? Onde vocês puderam ouvir o texto, né? Para deixar os seus ouvidos afiados, checar a pronúncia das palavras. Nós trabalhamos, né, com uma compreensão de texto, respondemos todas as perguntas e nós aproveitamos para revisar o passado simples. Como fazer perguntas com passado simples. Não só com o auxiliar did, mas também com o verb to be, no passado. Certo? E também a gente aproveitou para ver 2 tipos de perguntas. Nós vimos perguntas com auxiliares, né? O was, que é o to be in the past, e o did, certo? Mas também a gente viu perguntas sem verbos auxiliares. What happened? Né? E quando o sujeito é a resposta da pergunta, eu não preciso usar verbo auxiliar, certo? E eu vou deixar aqui, então, o link, né, para a aula do passado simples, que já tem no meu canal, e também para a aula de perguntas com e sem verbos auxiliares. E aí, se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu sou Vilma Gomes. Bye, bye!